Olá pessoal, tudo bem? Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco do transporte público aqui em Kingston, né? A gente vai falar de como funcionam os ônibus aqui, porque aqui na cidade de Kingston basicamente o transporte público é só ônibus, não tem o streetcar ou metrô como tem em Toronto e em outras cidades aqui do Canadá, mas o ônibus funciona muito bem aqui, é bem legal. Então, aqui em Kingston tem dois tipos de linha, tem a linha expressa e tem a linha comum. A linha expressa, ela tem os ônibus mais novos, ela foi criada há pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos. E são esses ônibus azul, né? É um ônibus novo, você vê que ele é diferente. E ele tem um sistema diferente também. A linha expressa, ela tem os pontos de parada específicos e tem um símbolo que você consegue identificar onde que esse ônibus para, porque ele não vai parar em todos os pontos da linha comum. Ele tem menos pontos de parada e isso torna a viagem um pouco mais rápida. Os pontos da linha expressa, eles são mais novos, né? Você vai ver que são esses pontos aqui mais novos, com cabines de vidro, e tem o símbolo bem grande da linha expressa no ponto de ônibus. E a ideia dessa linha é tornar a rota um pouco mais rápido, né? Você conseguir fazer todo o trajeto um pouco mais rápido. E aqui em Kingston tem essa linha expressa, são três, acho que tem só três grandes linhas, né? 600, que na verdade não é 600, é 601, 602, 501, 502 e a 701, 702. Então tem essa nomenclatura porque o que é o 501? O 501 ele faz uma rota, né? E o 502 faz a mesma rota ao contrário. Então você só precisa saber que você vai pegar o 601 ou o 501, ele vai para um destino. E o final 2, no caso 502, 602 ou 702, ele faz a mesma rota voltando. Tá? Então basicamente é assim que funciona o sistema expresso. Já a linha comum é um pouco diferente, os ônibus são um pouco mais antigos, são esses ônibus brancos. E eles têm numerações em vez de nome. Então você vai pegar o ônibus número 1, número 2, número 18, enfim. Você vai verificar qual é a sua rota e vai olhar o número do ônibus que você vai pegar para poder ir para o seu destino. Ele demora um pouquinho mais para você chegar no seu destino porque tem mais pontos de parada no percurso deles. Os pontos de ônibus dessa linha comum é engraçado porque como são pontos mais antigos, né? Eu não sei se por causa disso, que é um pouco diferente, mas a gente percebeu que os pontos, você não consegue enxergar, você consegue ver que ali é um ponto de ônibus, que eles colocam os pontos em locais bem estranhos, assim. Então a gente vê ponto de ônibus num poste, numa árvore, você vê a plaquinha. Na verdade não é um ponto de ônibus como a gente conhece. Alguns são da linha regular, você pode ver que tem esses pontos aqui mais novos, parece ponto de ônibus, você consegue ver. Agora tem outros como esses aqui que está num poste, está numa árvore, está do lado de um vaso de flores. Enfim, é bem estranho os pontos de ônibus da linha comum, porque eles colocam só uma plaquinha e fixam essa plaquinha às vezes onde der. Então, assim, e nem sempre é uma coisa muito importante. O ponto de ônibus, você precisa saber que linha que passa nele. Então, da linha expressa é fácil de ver porque tem o símbolo da linha expressa lá e o ponto também é diferente. Às vezes, naquele mesmo ponto da linha expressa, param também ônibus da linha comum. Você vai ver que tem um ponto do lado, né? Ou vai ter o símbolo colado no ponto lá com o número da linha que passa. Então é importante saber que nem sempre num ponto de ônibus vai parar ou expresso ou regular. Muitas vezes o ponto ou para um ou para o outro, né? Você não tem assim, não é que um ponto de ônibus, todo ônibus que passa ali ele vai parar naquele ponto. Não, só vai parar ônibus que for daquela linha. Então, se você está num ponto de ônibus que é só para a linha comum, o expresso não vai parar ali. Mas fica tudo indicado, então tem a plaquinha com o número do ônibus, você consegue enxergar isso. É só mesmo prestar atenção nas placas que estiverem lá indicando que ônibus que param ali. Agora uma coisa muito importante, como pagar o ônibus? A gente tem algumas alternativas para poder fazer o pagamento da tarifa, que custa $2,75, $2,75. Você pode pagar com moedas,
Então direto tem uma catraquinha, uma caixinha que você deposita as moedas ali, até completar os 2,75. E se você precisar transferir de um ônibus para outro, o motorista te dá um papelzinho que você consegue usar em mais um ônibus. É o ticket de transfer. Isso. E você pode pagar também com o passe, que é o passe diário ou unitário, e tem o semanal e o mensal. É importante lembrar que quando você vai pagar com dinheiro, eles não dão troco, tá? Então tem em mãos o valor exato, porque se você depositar lá naquela caixinha $3, não vai voltar troco para você, né? Ele vai computar que você pagou os 2,75, mas não vai te dar troco. Então assim, vai pagar com dinheiro, tem que ser o dinheiro exato. Você pode até pôr mais lá, mas não vai ter troco, tá? Então não tem cobrador, não tem nada, não tem catraca dentro do ônibus, não tem nada. Você vai só depositar o dinheiro e entrar. Bom, o passe de ônibus, o cartãozinho, né, que usa, é esse aqui, tá? Esse aqui é um Day Pass, e você são vários tipos, como a Vanessa falou. Você pode comprar ele para usar durante a semana, e tem também o mensal. Esse Day Pass você compra e você paga, qual que é o valor dele? R$7,25. R$7,25? Eu não tô aqui. R$7,25. R$7,25. E você pode usar ele, a gente testou, a gente consegue usar até 2 dias. 24 horas, 24 horas, é isso? Você usa 24 horas, então vale a pena comprar se você vai usar bastante nesses 2 dias, nessas 24 horas aí, né? Se você não vai usar bastante, enfim, vai pegar o ônibus uma vez para ir num lugar só, é melhor você levar as moedas, porque sai mais barato, né? Então os passes só compensa você comprar se realmente você vai usar bastante o ônibus. Para você comprar o bilhete de ônibus, esse Day Pass, ou o passe semanal ou mensal, tem alguns pontos que vendem aqui na cidade. O principal é a prefeitura, que é o City Hall, que vende todos os tipos de passe, inclusive mensal. Você pode até fazer uma carteirinha, né, que aí eles vão tirar sua foto e você paga por mês. E você também consegue comprar lá todos os tipos de passe. Tem algumas farmácias também que vendem o passe unitário. Não vende todos os tipos de passe, mas todas essas informações tem no site da prefeitura, onde você compra e quanto custa. Isso, tá aqui na descrição do vídeo, tá? O site aqui do Kingston Transit e também da cidade de Kingston, onde você consegue comprar os passes, enfim, e quanto custa cada um deles. Uma coisa importante para você que está vindo estudar aqui em Kingston, na Queen's University, é que a gente não paga o transporte público aqui. Então a universidade tem um acordo com a prefeitura e todos os estudantes da Queen's não pagam o transporte. O que você precisa ter em mãos é a carteirinha da universidade, que você vai mostrar a parte da frente e a parte de trás, que tem um selo com a validade do seu transporte. Então a cada term que eles chamam, por exemplo, verão, inverno, primavera, você ganha um selinho na carteirinha que vai mostrar que está válido para você poder pegar o ônibus. Uma coisa bem legal aqui do transporte público em Kingston é que os ônibus, eles têm horários. Então você pode ir para o ponto no horário que o ônibus vai passar, né? E não precisa ficar lá esperando. A linha expressa, no horário de pico, que vai até as 10h30 da manhã, passa de 15 em 15 minutos. Né? Depois disso ele vai de meia em meia hora. E aí volta, a partir das 4h30, ele volta de 15 em 15 minutos. Tá? Então é bem legal. A linha comum é de meia em meia hora. Tá? Nos finais de semana, tá? A linha expressa é de meia em meia hora, independente do horário. E a linha regular é de hora em hora. Então demora um pouquinho mais. Porém, os ônibus têm horário, então você consegue saber que hora que ele vai passar no ponto. Então é mais fácil, não precisa ficar lá parado. E passa na hora certinha, que é mais legal. A gente pegou esse mapa para mostrar para vocês. Tem todos os ônibus, você consegue entrar dentro do ônibus, tem esses mapas aqui com as rotas e os horários. Na prefeitura também tem. Então deixa eu só mostrar aqui. É esse aqui, né? Na prefeitura tem, dentro dos ônibus tem. Você consegue pegar esse mapa, deixa eu abrir aqui. Ajuda? Te ponta a cabeça. Tá aqui, tem as rotas das linhas. Então aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas ele mostra todas as linhas, Isso. tanto a expressa quanto a normal. Normal.
E aqui tem uma tabela de horários que é bem confusa, a gente não consegue entender, mas depois vocês vão pegar bem essa parte aqui de horários. Mas o importante é saber que você consegue, que os ônibus têm esses horários para passar nos pontos, né? E quando você chega aqui, é bom você ter esse mapa, tá? Porque ele vai te ajudar bastante. Bom, como os horários dos ônibus no mapa são um pouco confusos, a gente descobriu um aplicativo que chama Transit, que você baixa no seu celular e você consegue olhar até offline qual o horário do ônibus, onde que ele passa e se você tá próximo do horário ou não, qual a rota que ele faz. Então é um aplicativo muito útil de você ter no seu celular e poder usar em qualquer lugar. Se você estiver conectado, se estiver na internet, o aplicativo vai te mostrar quais os pontos de ônibus mais próximos, né, e quais ônibus vão passar naquele ponto e o horário. Então, quando você está online, ele tem bastante recurso, e offline ele só vai te falar o ônibus que passa ali e o horário, já ajuda bastante. Quando você está num ponto offline, lá não tem conexão com a internet, ajuda bastante. Outras pessoas utilizam também o Google Maps, ele também tem as linhas de ônibus daqui, ajuda bastante. Mas o Trust, ele é específico para as linhas de ônibus aqui, então eu acho que ele tem muito mais recursos, né? Eu acho ele bem mais exato no horário que o ônibus vai passar, enfim, nas linhas, na rota inteira do ônibus. Ele é bem legal, a gente usa muito aqui. Os ônibus aqui, eles vêm equipados com um rack na frente, né? Isso todos os ônibus, eles têm um rack na frente para você colocar a sua bicicleta. Então você pode levar sua bicicleta no ônibus, não tem restrição de horário, não tem restrição de tipo de linha de ônibus. Qualquer horário, qualquer uma das linhas, você consegue pôr sua bike lá na frente, né? E o motorista espera, não fica te acelerando. Você só encaixa a bicicleta lá, pega o ônibus, desembarca e tira a bicicleta. Tá? Então é bem fácil e bem legal usar a bicicleta aqui com o transporte público. Uma coisa muito legal dos ônibus aqui é que eles são muito preparados para a questão de acessibilidade. Então eles chamam de kneeling bus, que é o ônibus que ajoelha, né? Então ele abaixa até o nível da calçada, para quem tem restrição de movimento, é idoso, conseguir subir no ônibus com facilidade. Cadeirante também consegue acessar o ônibus muito tranquilamente, porque ele vai abaixar, ele tem uma rampa, a pessoa consegue manobrar a cadeira dentro do ônibus, tem um espaço específico reservado para eles. E o motorista, ele só sai com o ônibus, ele só começa a andar com o ônibus depois que todos os idosos e as pessoas com deficiências estão acomodados. Antes deles estarem acomodados, ele fica esperando até que tudo se ajeite. A gente achou bem legal isso aqui, e uma coisa curiosa é que o motorista de ônibus, ele é bem preparado para aquilo, ele é uma pessoa muito educada, né, os motoristas de ônibus aqui. Então, ele não fica acelerando a pessoa para ir logo, para entrar, enfim, ele espera com muita paciência, ele ajuda até se for o caso, mas como o ônibus é bem preparado, o cadeirante, o idoso, enfim, a gestante, a pessoa com criança no colo, consegue acessar e se acomodar com muita facilidade. Então é bem acessível mesmo o transporte público aqui. Uma coisa interessante é que pessoas que utilizam cão-guia ou então cachorro para qualquer problema de saúde, eles às vezes usam o cachorro como um serviço de apoio. Eles podem andar sim com o cachorro dentro do ônibus, isso é muito respeitado, eles têm um espaço reservado para eles poderem acomodar o cãozinho. Uma coisa que é bem diferente aqui no transporte público é como você para o ônibus, né? Você pede para o ônibus parar. Na verdade, você não precisa pedir ou fazer nenhum sinal, diferente de São Paulo, que a gente vem de São Paulo. Então, lá em São Paulo, geralmente a gente tem que dar um sinal para o ônibus parar. Isso. Aqui você simplesmente fica no ponto paradinho, o motorista vai parar. E na verdade, você tem que fazer algum sinal para o ônibus não parar. Porque se aquele ônibus que está chegando não é o que você vai utilizar, você tem que fazer algum sinal, tipo, ou assim, pode ir, ou você fica dentro da cabine sentadinho, paradinho, o motorista não vai parar, né? Então, tenha em mente, se você estiver aqui parado no ponto de ônibus, o ônibus estiver chegando, ele vai parar para você embarcar. Se você estiver em pé, fora da casinha. Isso, fora da cabine. Isso. Então, você não precisa fazer nenhum sinal para ele parar, ok? Na verdade, o sinal é para ele não parar, é o contrário. Então, você faz sinal para o ônibus prosseguir a continuar a viagem, isso, e aí
tá tudo ok. Tá? Então se você ficar lá parado e o ônibus não é o que você quer, o motorista vai parar e aí você tem que falar para ele que não é o que você quer. Ele vai ficar um pouco chateado com isso, né? Mas tudo bem. Então, Acontece. Mas já fica essa dica, essa informação para vocês que é assim, tá? Não vai pegar aquele ônibus, faz algum sinal, faz o sinal para ele continuar indo que você não vai pegar ele e tá tudo certo. Para você descer do ônibus é bem tranquilo também, né? Porque todas as paradas vão ser faladas, então você vai escutar uma gravação dizendo qual é a parada que o ônibus está e qual será a próxima parada. E aí você consegue se localizar e pedir para parar. Você pode puxar a cordinha ou apertar o botão e o ônibus vai parar no próximo ponto. Para você descer do ônibus, é importante você segurar a barra que tem na porta e dar uma pressionada, porque daí a porta abre. Não é o motorista que abre a porta aqui, como é no Brasil. Aqui você tem que empurrar a porta quando ele para e aí a porta abre. E você não solte a barra, porque senão a porta pode fechar em você. Então tem que segurar a barra até o momento que você desce completamente do ônibus. E você pode desembarcar tanto pela porta da frente ou pela porta de trás, tá? O embarque é sempre pela porta da frente, mas o desembarque pode ser pela porta da frente ou de trás. Muitas vezes as pessoas desembarcam pela porta da frente, no caso de idoso ou enfim, cadeirante, porque já está mais fácil para ele desembarcar ali, tem uma rampa bem grande e tal. Ou às vezes a pessoa está com alguma coisa carregando, enfim, é mais fácil desembarcar na porta da frente. Mas não tem nenhum degrau no ônibus, tá? Ele é bem plano para você desembarcar, então você não precisa descer nenhuma escada, enfim, né? Todo aquele problemão que tem quando o ônibus é muito alto, quando você tem que carregar alguma coisa. É bem tranquilo mesmo para você desembarcar e embarcar. Aqui na cidade de Kingston também eles têm os transfer point. Na verdade é a mesma ideia de terminal de ônibus que a gente tem no Brasil, só que não é um terminal porque aqui os ônibus não ficam estacionados todos ali para embarcar. Não tem um lugar separado para eles. Isso. O que é o transfer point? Na verdade é uma região onde tem mais de um ponto de ônibus e passam várias linhas de ônibus ali. E você pode pegar do transfer point, você consegue ir para várias direções. Então essa é a ideia de transfer point. Você está numa linha de ônibus, embarca lá, e você consegue pegar em outros pontos que estão bem próximos ali, você consegue pegar outra linha de ônibus e ir para uma outra direção, né? Então essa é a ideia de transfer point. Você vai ver que aqui tem alguns e no mapa também vai falar transfer point, downtown transfer point, que é o que fica lá no centro, King's Crossing transfer point, tem vários. Então, mas é só para você ter essa noção de que não é um terminal de ônibus, tá? São vários pontos que ficam numa região da cidade, né? E eles chamam ali de transfer point porque passa mais de uma linha de ônibus ali. Então essa é a ideia de transfer point. Bom galera, é isso aí. São essas as nossas informações sobre o transporte público aqui em Kingston. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem curtindo o nosso canal, compartilhando nossos vídeos. Clique em joinha aí, ok? E até o próximo vídeo, galera. Até! Tchau, tchau! Tchau!